Bomba no Flamengo! O diretor de futebol José Botto foi pego com a boca na botija. Vazaram as mensagens trocadas entre ele e o jornalista Mauro César, onde o próprio dirigente escancara que o Flamengo aceitaria vender o Pedro por apenas 15 milhões de euros. Isso mesmo, 15 milhões! E aí eu te perguntei, cadê a diretoria? O que o BAP fez depois dessa vergonha nacional? Demitiu ou Botto? Não. Só deu um puxãozinho de orelha e ficou por isso mesmo. Um escândalo desses e os caras passam pano? Vamos direto ao ponto. O jornalista Renato Maurício Prado confirmou tudo e ainda detonou a tentativa patética do clube de negar os fatos. As chávenas estão aí, o diálogo é real e o estrago tá feito. José Botto, que substituiu a carga deixada por Marcos Braz, simplesmente jogou o nome do Flamengo na lama, expôs o Pedro, sofreu crise interna e deixou o vestiário em chamas. E o que o Flamengo fez? Nada. Fingiu que era uma conversa de boteco e jogou a culpa no jornalista. Absurdo. Quer dizer que agora, se um diretor fala besteira, a culpa é de quem publica? Felipe Luiz, que prometeu encaixar o Pedro no esquema, agora parece não fazer questão nenhuma de cumprir a palavra. E com essa bomba toda, o clima nos bastidores ficou insustentável. O torcedor está de saco cheio de ver essa diretoria amadora, frouxa e passiva, enquanto outros clubes têm presidentes que batem de frente e defendem uma instituição com unhas e dentes. No Flamengo, a ordem parece ser protegida dirigente mimado e jogar o atleta no fogo. Chega! Ou o Flamengo se impõe, ou vai continuar virando chacota na imprensa e no mercado. Comenta aqui embaixo, você acha que o Botto deveria ser demitido imediatamente? Esse é o Na Rede do Gol, trazendo a verdade sem filtro. Doa quem doer. Quem passou tudo para ele foi como é que chama? O dono do futebol, o oficialmente dono do futebol. Aí ele responde aqui, diz assim, patética nota do Flamengo, tentando desmentir a informação que eu trouxe hoje. Jornalistas não revelam a fonte, mas está registrado no WhatsApp o diálogo no qual o clube, por intermédio de pessoa importante em sua estrutura, admite que negociaria o atacante. Pedro, se a proposta aceitável for apresentada. E a fonte sabe disso. Que vergonha. Aí vem os prints. Que ele diz, como o clube se recusa a voltar atrás dessa nota vergonhosa, aí estão os prints da conversa dele com o Botto. Mas a fonte, que não pediu off, não revelarei. Essa é a ética jornalística, ok? Fonte dele, ele não revela. Como eu não é minha fonte, e eu apurei, eu digo, a fonte é José Botto. Note que, inicialmente, sequer falei do valor que a pessoa escreveu no diálogo, 15 milhões de euros. Eu teria colocado isso. Mauro preferiu não colocar. Eu teria feito uma nota que dizia assim, Flamengo topa negociar Pedro por 15 milhões de euros. Porque achei muito baixo e preferi confirmar adiante. Ok, ele achou que 15 milhões de euros era meio inverossímil, mas só que quem estava falando com ele era o diretor executivo do futebol. Achei absurdo admitir vender por Pedro por tão pouco. É absurdo. Até me pareceu que poderia ser um equívoco. Fui cauteloso e respeitoso. Se fosse um jornalista sensacionalista, colocaria na manchete, Flamengo admite vender Pedro por 15 milhões. Discordo de você, não é ser jornalista sensacionalista. Nós vamos ver os prints e vamos ver que havia, sim, todo o direito do jornalista de botar essa manchete que você está considerando sensacionalista. Hoje perguntei à fonte a respeito e a sequência do diálogo está nos prints. Se você duvidou de mim e me atacou, patati patatá, ele dá uma gozada em quem duvidou dele. Deixa eu pegar os prints aqui. Os prints é que são indiscutíveis. Pergunta o Mauro, algum avanço sobre atacante? Isso é Mauro e José Botto, falando por WhatsApp. Atacante é algo que nós contávamos, que nós gostávamos. Mas com Pedro aqui, 3 pontinhos. Ou seja, ele já começa, na primeira resposta, a dar uma mão de merda no Pedro. Mas o atacante que entraria no alvo com a desistência do Okafor. E por quanto o Flamengo aceitaria vender o Pedro? Pergunta o Mauro. Nesse momento, 15 era bom. Mas ninguém vai dar isso. Olha só como o Botto deprecia o Pedro.
deprecia o Pedro. Diz que venderia por 15 milhões, mas que, infelizmente, ninguém vai dar isso. Ou seja, no mercado ele vale menos do que isso. Aí o Mauro segue perguntando, um camisa 10 além do Carrascal, que também joga pelo lado, ou seria mesmo, eu acho que ali está mal digitado, né? Seria esse o 10, o Carrascal. O Boto responde, eu queria um centroavante para ser titular, a ver se o mercado nos dá algo. Ou seja, ele quer um centroavante para ser titular, não o Pedro. E aí o Mauro insiste, o Pedro seria negociado? Ele diz, seria Carrascal se houvesse interessados no Pedro. Ou seja, ele, na verdade, ele quer vender o Pedro de qualquer maneira. Achei que encaixava bem no time um outro centroavante. Mas tendo o Pedro não faz sentido, por salário e por gestão. Claro, o Pedro ganha muito bem, então ele não pode trazer um outro centroavante para ganhar também muito bem e deixar o Pedro na reserva. Só se Pedro saísse, insiste, ele gostaria que o Pedro saísse. Mas minha percepção é que ao dia de hoje o valor de mercado do Pedro é muito baixo. Agora, vamos lá, gente, vamos lá, na boa, na boa. Eu não botei para vocês a coisa, eu vou botar para vocês, espera aí, perdão. Olha, eu estou muito curioso, Evandro, em ver como é que vai ser a reação do Pedro e do Felipe Luiz, como é que eles vão se relacionar a partir dessa confusão toda armada pelo Boto. Porque, de fato, o Felipe Luiz tem colocado o Pedro mais para o fim da fila, é fato, descumprindo, inclusive, uma promessa que ele fez, que eu já publiquei aqui, vocês já viram, ele dando uma entrevista, na época que o Pedro ainda estava no departamento médico, já alguém já previa um pouco essa história, disse, olha, o Pedro vai se encaixar nesse seu sistema, tá? E ele foi muito claro, ele disse, não, o Pedro, nós vamos jogar para que o Pedro encaixe. O Flamengo vai jogar para encaixar o Pedro, sabe? Nós vamos fazer um esquema para jogar, para que o Pedro possa jogar. Então, ele falou uma coisa que ele não está cumprindo, pelo menos até agora, não está parecendo disposto a cumprir. Mas o que eu acho que mais complicado vai ser essa, como assim dizer, essa saia justa que o Boto criou. Porque ninguém no Flamengo tem dúvida de que foi o Boto. Ninguém. Felipe Luiz, inclusive, está incomodadíssimo. Incomodadíssimo, porque jogaram uma batata quente para cima dele. Se o Boto não fala a barbaridade que falou, o Felipe poderia tranquilamente continuar a botar o Pedro aos poucos, exigir mais dele nos treinos e ver se conseguiria recuperar, vamos assim dizer, o futebol do Pedro. Porque o problema maior, neste momento, não é que o Pedro não está se encaixando no esquema do Felipe Luiz. É que o Pedro não está bem física e tecnicamente. O que é normal, diga-se de passagem. O que é normal. Já falei para vocês aqui, já falei do exemplo do Zico, que disse que demorou 5 meses depois que voltou a jogar, para só aí então se sentir seguro. Mas precisa haver boa vontade. Como houve no caso do Zico. Você acha que alguém deixou de escalar o Zico porque ele não era o Zico de sempre? Claro que não. O Zico voltou e voltou a ser titular, mas ele mesmo sentia que ele precisava de mais jogo, ele precisava de confiança, para acreditar no joelho operado, para não ficar jogando o peso do corpo para a perna boa. E por aí vai, né? Isso a gente já falou aqui. Só que essa situação agora, eu diria que vai colocar, já colocou, né? Um foco gigantesco sobre como o Felipe Luiz vai tratar o Pedro. Será que ele vai escalar o Pedro contra o São Paulo? Ou pelo menos vai colocar o Pedro para jogar um bom tempo no segundo tempo contra o São Paulo? Porque agora tudo que ele fizer que não privilegie o Pedro vai fazer com que o torcedor diga, não, o Felipe queria mesmo se livrar do Pedro, o Boto só falou aquilo porque o Felipe é quem não quer o Pedro. Olha que situação completamente absurda se criou. E vocês não sabem mais, eu vou contar hoje, eu voltei a conversar com as minhas fontes. A desculpa que tiveram, o Bap deu um esporro no Boto. O
para começar. O BAP ficou muito, mas muito incomodado. Chamou o Boto e mostrou que não gostou. Mas aí, os bombeiros todos, qual foi a desculpa? Não, olha, o Boto, na verdade, apenas respondeu uma pergunta para o Felipe Luiz. Foi o Mauro que perguntou pelo Pedro. O Boto não falaria do Pedro. Brincadeira, né? Brincadeira. A culpa agora é do jornalista. Estão dizendo isso. E outra coisa, disseram, olha, era uma conversa de botequim. Era como se o Mauro e o Boto estivessem tomando um cafezinho no botequim. Aquilo não era entrevista. Repito, conversa com jornalista, sem que seja pedido off, é entrevista, sim. Mesmo caso da minha entrevista com o Jorge Jesus. Ele sabia que eu era jornalista, eu passei a noite inteira fazendo perguntas de jornalista para ele, e ele respondeu a todas, e no dia seguinte ficou satisfeito com a entrevista. Quem reclamou foi a Globo, que foi furada, porque tinha uma entrevista de bem amigos pronta, mas guardou para o outro domingo, porque o Luiz Castro foi lá fazer ao vivo, então eles puseram o Luiz Castro. Então, esse papo de que era uma conversa de botequim, isso é de uma ingenuidade, ou pior, claro que não é ingenuidade, todos eles sabem que não teve ingenuidade nessa história, é burrice por parte do Boto. O Boto foi estúpido em falar o que ele falou para um jornalista, ainda mais um jornalista do calibre do Mauro César, que ele sabe que o que o Mauro escreveu vai ter uma repercussão muito grande. Então, tentaram, os passapanos de dentro do clube tentaram arrumar argumentos para defender o Boto. Porque o BAP, embora tenha ficado muito puto, sabe que a essa altura do campeonato ele demitiu o Boto. E ter que ir atrás de outro diretor executivo do futebol, mesmo pagando a fortuna que ele paga ao Boto, você sabe quanto é que o Boto ganha? Eu soube disso hoje também. 500 mil reais por mês. Esse é o salário do José Boto no Flamengo. 500 mil reais por mês. Claro, eu sei, ele era um cara que estava fora, ele era um europeu, estava no Shakhtar, tudo bem, mas é um cara com mercado europeu, tá? O Flamengo sabia que para contratar um grande executivo de futebol ele ia ter que pagar caro. Mas eu confesso a você que me espantou. Principalmente em comparação com o Felipe Luiz. Você sabe quanto é que o Felipe Luiz ganha? O Felipe Luiz ganha 300 mil reais. Estão acertando a renovação do contrato dele. Está praticamente certa e ele deve, no mínimo, dobrar isso. Deve fazer para 600. Mas ainda é um salário, é um puta salário, gente. Claro que é um puta salário. Mas se você pegar os técnicos de ponta do futebol brasileiro, todos ganham bem mais do que isso. E no fim das contas, o que fica é a revolta da torcida. Um dirigente que desrespeita o clube, menospreza um dos nossos principais jogadores e ainda gera crise nos bastidores. E mesmo assim continua empregado ganhando 500 mil reais por mês? É isso mesmo, Flamengo. A diretoria perdeu a mão, perdeu a postura e principalmente perdeu o respeito da nação rubro-negra. O torcedor está cansado de discurso mole, de desculpinha esfarrapada e de ver o clube sendo tratado como se fosse amador. Agora eu quero saber de você. O José Boto tem que ser demitido imediatamente ou merece mais uma chance? O que você acha do BAP nessa história toda? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a voz da arquibancada precisa ser ouvida. Já sentou o dedo no like, se inscreve no canal na Rede do Gol e ativa o sininho. Porque aqui a gente não passa pano, a gente cobra, critica e defende o Mengão com verdade. Até o próximo vídeo!